De volta com o Educador em Entrevista, converso agora com Luiz Antônio Furnial Cury. Doutor Cury, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, é sempre um prazer e uma honra estar aqui presente para falar das coisas do direito, que às vezes são meio complicadas, né? Bom, nós temos como pauta hoje, né, acidente de trabalho e que no Brasil tem umas estatísticas pesadas, né, por Nossa! Bom, o acidente do trabalho é aquela condição em que a pessoa, durante a atividade dela, ou a caminho, ou na volta da sua atividade, sofre um acidente de trabalho, que seja incapacitante, temporariamente ou permanentemente, ou que leve à morte, ou que haja uma perda de membro, ou adquira uma doença em razão da atividade. Então, se a gente levar em consideração que tudo que a gente faz no ambiente de trabalho pode estar sujeito a um acidente ou uma doença, a estatística acaba sendo alta. Eu trouxe aqui um número, Sim. rapidamente, né? Sim. De 2011 a 2021, num espaço de 10 anos, nós tivemos 720 mil acidentes de trabalho. 720 mil. É uma cidade de porte grande, toda acidentada. E pior que isso, com implicação numa previdência, né? Porque essas pessoas, além de podem entrar com ação em relação ao causador ou ao empregador, mas quem vai bancar é o INSS, né? Então isso tem um impacto gigantesco. E o acidente do trabalho tem aumentado. Em 2022, foram 612 mil. E aí é que está a questão, né? Quando a gente pensa nessa dinâmica, a gente vê, por um outro lado, uma série de ações preventivas que existem e que não são de hoje. Não. As nossas ações preventivas estão insuficientes, as pessoas não estão seguindo o que determina. Olha, eu acho que todo mundo ajuda nesse bolo. Mas assim, a legislação trabalhista e a que cuida do acidente da segurança no trabalho, além dos órgãos que fiscalizam, ela é muito boa. Ela visa muita proteção. Então há equipamentos de proteção individual, há turnos, horários, restrições, ambiente, forma de iluminação, enfim. A legislação, as normas regulamentadoras, é uma portaria de 78. E essa norma regulamentadora é uma série delas. E elas especificam tudo ali, dizem tudo direitinho o que cabe e o que não cabe. Você tem a legislação que obriga, dependendo do número de empregados, a ter um departamento médico, um médico do trabalho. Você precisa ter segurança do trabalho, você precisa ter engenheiro de segurança do trabalho. Então a legislação, ela dá um monte de ferramentas. O que acontece, e é na minha opinião, isso é uma opinião minha, quanto mais você modifica a mão de obra e transforma ela refém de equipamentos que são muito seguros, a falta de treinamento ou a improvisação gera esse tipo de acidente. Então é um bolo, né? Sim. E você tocou num tema aqui que o Luiz Ricardo coloca aqui, né? A gente falou en passant, que o trajeto para o trabalho também caracteriza acidente de trabalho. Tem uma condiçãozinha aqui, né? Então é assim, eu saio da minha casa e venho para a TV. Então eu tenho um caminho. Se eu vier nesse caminho e parar e for pro bar, não digo para beber, não. Comprar um cigarro, só que o bar fica do outro lado, ou eu vou numa loja antes, aí descaracteriza. O acidente de trabalho, de percurso, é aquele que é traçado da saída da sua casa até o local do trabalho. Se tem desvio, e aí vai haver perícia para comprovar qual é o caminho, onde foi que houve o desvio, se houve, né? Então, você indo ao trabalho e voltando ao trabalho, e no máximo em 1 hora, 2 horas, no máximo. Mas que isso não é trajeto. Perfeito.
E o Igor também colocando a respeito disso, né? Olha, sair para fazer uma ação de trabalho também caracteriza. Opa. Se você está no seu ambiente de trabalho e o empregador diz para você, precise buscar uma peça, uma máquina, uma correspondência, o que for. O conceito é, se eu me machucar a serviço da empresa ou sofrer um acidente a serviço da empresa, é acidente de trabalho. Curi, Luiz Pedro aqui, né, parabenizando pela temática, e você citou aqui, né, falando da importância da legislação de segurança do trabalho e da figura do técnico de segurança em trabalho, né, que tem sido cada vez mais exigido e é uma figura fundamental, ainda mais com esses índices que nós temos. Obrigado pela pergunta. E o técnico de segurança do trabalho, ele é uma pessoa que foi treinada justamente para prevenção, né? Não é? Ele não vai lá ver o que aconteceu depois do que aconteceu. Claro, vai. Mas a ideia do técnico de segurança do trabalho é prevenir, prevenção. Então a história do sujeito que vai trabalhar sem a luva de raspa, quando é material grosso, ou capacete, ou óculos. Óculos, eu tenho um caso, não vou citar, né? O óculos era inadequado, furou o olho do rapaz porque a fagulha entrou pelo lado. Perdeu a visão. Então, adequação de EPI, adequação dos procedimentos de segurança, a CIPA é importante, o técnico de segurança é importante. As empresas entendem isso como um custo, mas custo mesmo é quando ao acidente vem as indenizações. Quando se pensa justamente nessa figura, né, ela faz esse papel de analisar o setor, a empresa, o tipo de trabalho, o técnico de segurança. E aí colocar as normativas para que isso seja seguido. Na verdade, funciona mais ou menos assim. O técnico de segurança do trabalho, ele faz um trabalho de prevenção do acidente e esse trabalho é feito em conjunto com a CIPA. E aí ele leva essas sugestões de prevenção ou de melhoria na condição do trabalho para a CIPA, e a CIPA, que é formada, a comissão interna, né, de prevenção de acidentes, que é formada por representantes do empregado e do empregador, ela solta normas que viram normas gerais dentro da empresa. Então a participação e a atividade do técnico de segurança do trabalho é muito importante. Porque ele está no dia a dia, né? Ele está ali no dia a dia. Exatamente, não é? E tem que ser de fato dia a dia. Eu aproveito aqui o questionamento do Arthur, que é do sujeito na empresa que se recusa a usar o equipamento, né? Justa causa. Como é que conduz isso, né? Bom, vamos lá. O equipamento de proteção individual é uma obrigação do empregador. Então o empregador tem que fornecer e fiscalizar o uso. É uma obrigação do empregador, uma obrigação legal. O empregado que se recusa a usar o equipamento de proteção individual, ele vai ser advertido. Primeiro ele vai ser advertido, e se ele insistir no não uso, ele pode ser demitido por justa causa, por insubordinação. E justamente, né, o equipamento é de uso individual, mas Sim. a obrigação é coletiva. É coletiva. A da empresa é coletiva, né? Exatamente. A obrigação é individual. Né? E hoje, não é, a gente tem muito a questão, né, quando a gente pensa de itens aí, as empresas estão cada vez mais com estrutura de segurança, câmeras, etc. Né? Não dá para se alegar mais que não se sabe ou não se observa essas questões. Que não sabe não pode alegar, porque ninguém pode alegar a ignorância da lei. Mas você pegou um ponto muito interessante aí. Quando nós estávamos numa época pré-industrial, de não automatização de todo o sistema, você tinha vários acidentes do trabalho que não eram nem notificados, eles são chamados subnotificados, né? Então o sujeito machuca o olho, não vai, o sujeito
quebra a perna, fica em casa, a empresa... Só que hoje em dia, com o cruzamento das informações pelo SUS, né? Isso vai para uma estatística do governo, que por sua vez, do Ministério do Trabalho, que por sua vez aciona o Ministério Público do Trabalho e as delegacias regionais, que hoje são secretarias, né? Então hoje, o acidente do trabalho ou a doença que tem origem no trabalho e foi levado ao SUS, fatalmente será notificado. Quando falam-se de números, às vezes esses números podem ser maiores, porque não há notificação, né? Mas hoje em dia, a consciência social do empregador aumentou muito. E eu acho que esse é um bom sinal. Apesar desse monte de acidente, né? Exato. Apesar desse monte de acidente. Luiz Pedro, né, falando justamente desse número e colocando uma outra questão que a gente vê muito, não é, que é a condição de emprego hoje de certas categorias. Ele coloca um exemplo aqui que é até citado na matéria, os chamados entregadores, né, em especial os de aplicativo. A gente tem tido um acidente muito grande de motociclistas durante esse trajeto. E muitas vezes com um buraco legal aí, né? Ele é funcionário da empresa que ele está fazendo a entrega, ele é funcionário do aplicativo, ele é autônomo. Pergunta muito interessante. Isso aí é um neologismo que aconteceu e a justiça ainda se firmou. Que nem Uber, né? Exato. O Uber tem uns juízes que dão, outros não dão. Eu acredito que a tendência vai ser transformar tudo em aplicativo em vínculo de trabalho. Agora a pergunta do Luiz Pedro, né? A pergunta do Luiz Pedro é muito oportuna. Quem trabalha de entregador, ou ele trabalha autônomo e tem uma relação autônoma com a empresa, porque nós temos três partes aí, né? Nós temos a empresa que produz o alimento, nós temos a empresa que faz a ligação do consumidor, aplicativo. Que é o aplicativo, e temos o entregador. Então nós temos três pessoas aí. Na minha maneira de enxergar, a responsabilidade pelo acidente será da empresa que usa o aplicativo como forma de atração de negócio e utiliza o entregador como forma de agilização do processo. Então você não vê entregador andando devagar, né? Sim. Porque ele recebe por viagem, né? Então se ele fizer 10, se ele fizer 20, se ele fizer 5, por isso que hoje os motoboys são uma categoria e está reconhecida a periculosidade, inclusive tem uma lei da Dilma, se eu não estou enganado, da Dilma. Da Dilma eu tenho certeza, eu só não sei o número. Sim. Que reconhece como atividade perigosa motoboy. Então, o Luiz Pedro, a empresa que vai utilizar o entregador, ou ela faz um contrato de prestação de serviços, e se eu fosse a empresa, fazia um seguro de acidentes pessoais, né? Ou ela contrata essa pessoa. Contratar é um pouco mais difícil, né? Porque para poder contratar você vai ter uma série de encargos, né? Mas eu entendo que a responsabilidade... Você até colocaria o aplicativo junto, numa segunda pessoa, no polo passivo. Mas eu entendo que a responsabilidade vai ser da empresa que contrata o entregador. Porque justamente aí, né, a gente tem citado, essa é uma questão de contrato indireto, terceirização, etc. Sim. Isso está cada vez mais comum no ambiente de trabalho no Brasil, né, de se terceirizar. E isso a gente não fala só de aplicativo, não é? Não, ao contrário. A terceirização, Luciano, é uma forma que as empresas encontraram de minimizar custo. Se o custo do empregado no Brasil fosse mais baixo, o empregado hoje ele custa, a cada um empregado você paga 1,75 empregados, quase 2. Então, se você tem um, você tem 2. Se você tem 2, você tem 4. Se você tem 40, você tem 80. Se você tem 50, você tem 100. Então, isso é um custo que onera o preço final da empresa. Então, o que ela faz?
Qual é a vantagem? É melhor ter uma faxineira empregada ou contratar uma empresa de terceirização de limpeza? É mais fácil, é mais barato. Você vai ser chamado. No caso do acidente de trabalho, é bem provável que você seja chamado para a segunda reclamada, porque ainda mais se for no local de trabalho, do contratante. Agora, o problema da terceirização, que muitos batem aí, eu não sou tão contrário à terceirização, desde que ela seja honesta. É por causa... O empresário está sempre atrás de minimizar custo. Então ele vai buscando alternativas, e a terceirização é uma delas. O problema é a qualidade da terceirização que se contrata, né? Exatamente. Esse é o único problema. Exatamente. Agora, com relação à terceirização, eu não acho um mal, não. Um mal. Eu acho que ela é só um extrato da carga tributária que o empregador paga sobre o empregado. Curi, bom destacar também, né, uma questão importante aí, e que a Maria do Carmo coloca, né, que é aquilo que você colocava no início, né, o cuidado com esse funcionário que sofreu o acidente, né, até que ponto ele é da empresa, até que ponto ele é da Previdência. Boa pergunta, excelente pergunta. A legislação nossa diz que até o 15º dia da data do acidente, a responsabilidade por salário é da empresa. Apesar de que antes do 15º dia, quando há o acidente do trabalho, imediatamente tem que ser emitida a CAT, que é para que se possa dar entrada no INSS, aí a empresa paga os 15 dias e o do 16º em diante fica a cargo da Previdência, que é aquela história que eu te falei, 600 mil pessoas afastadas ou acidentadas. Imagina o impacto que dá isso na Previdência. Então, até o 15º dia, empresa. 16º dia em diante, INSS. Perfeito. Aí pode ser 1 ano, 2, 10, 30. E aí é que está, né? Nós tínhamos historicamente, não é, muitas figuras contra a questão da legislação de segurança no trabalho, etc. e tal, uma resistência de algumas empresas, de alguns setores. Mas quando a gente coloca isso, né, do impacto, né, é muito mais econômico seguir as regras, ter o EPI, etc. Fiscalizar do que, de fato, né, absorver o impacto do acidente. Então, é assim, você tem uma empresa com 1.000 empregados, a chance de acontecer problema são 1.000 vezes maior do que quem trabalha sozinho. Então, o que você precisa? Prevenção. Seguir os ditames, porque a maioria das vezes isso vai ser levado ao judiciário. E o juiz, ele vai se ater a provas. Se a sua conduta de fiscalização foi feita, se o seu EPI estava correto, se ele tinha... tem uma sigla, CP, AP, eu não lembro agora, que é um certificado de aprovação, CA, certificado de aprovação. Então, isso você leva ao judiciário. Mas fatalmente vai... Porque existem alguns advogados que pegam isso e fazem disso uma mega cena, né? E você sabe por quê? Porque se você olhar a tabela da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, cada parte do seu corpo tem um preço, né? Então, por exemplo, a visão é 30% ou do salário, enfim, um membro, o dedo, o pé, vulgarmente chamada de tabela açougueiro, na SUSEP. Qualquer pessoa que entrar aí na internet, põe assim, ó, tabela açougueiro SUSEP. Vai aparecer toda a parte do seu corpo tem um preço que vai caber de referência sobre indenizações, né? E essa parte da indenização é complicada. A empresa, se ela não tomar cuidado, ela paga valores altos. E justamente, né, você tem a questão da indenização, você tem a questão do valor alto, você tem o impacto de ficar sem o funcionário por esse período, não é? Enfim. Então, o mais viável de fato é
mirar aí potencialmente na ação de prevenção. A prevenção. Né? Não existe outro caminho específico para isso. O Carlos aqui coloca também uma questão, né? Há um tempo atrás, algumas décadas, a gente viu migração, ele dá o exemplo aqui de parte da indústria calçadista que ficava em Franca, Sim. né? Que migrou para outras regiões em busca de benefícios fiscais, etc. Sim. E que pegou dois problemas, né? Que era mão de obra não qualificada, né? Em especial para manusear um equipamento pesado e etc. E a suspeita na época, inclusive, de até automutilação em algumas indústrias, né, para ter acesso aí a alguns benefícios. Né? E aí o que parecia lucrativo para essas empresas se mostrou uma grande furada. É o que a gente está conversando, né? O empregador, ele, porque tem a responsabilidade social e profissional e mercadológica do negócio dele, ele busca custo. Então ele vai atrás de incentivo fiscal, isenção de impostos, algum benefício, enfim. O problema não está nisso. Isso é estratégia de mercado, isso é louvável. O que está complicando, ou o que complica para ele, é mão de obra desqualificada. Sem treinamento, a culpa vira 100%. Eu não posso pegar você, tirar o Luciano da mesa que ele está e falar assim, você vai operar uma colheitadeira agora. Não, você até vai, mas você precisa ser treinado. Um guindaste, um operador de guindaste hoje, desses da Petrobras aí que são enormes, um operador desse ganha R$8.000 por mês. Vai ver o treinamento dele. Porque se ele não tivesse treinamento, ele nem liga. Hoje, aliás, eu acho que eu nem sei ligar um trator hoje. Então, treinamento. Teve se você me permite, por favor, um caso rapidinho. Eu trabalhei prestava serviço para uma empresa de lixo em São Paulo, e lá tem um mundo de gente e um mundo de atividade, né? E aí tinha uma equipe que precisava, a pedido da prefeitura, precisava derrubar um muro. E tem equipe de serviços diversos, que chama equipe de serviços diversos, que é para isso. Atividades que não são de coleta, limpeza, varrição e tal. Não tinha as pessoas, pedreiros, né? Pegaram um gari lá. O rapaz varre rua. E aí puseram ele lá, não, eu faço bico de pedreiro. Rapaz, o muro caiu em cima dele, o pé dele foi embora. Culpa de quem? Dele, do pedreiro, que foi lá, que alguém mandou ele lá. Se ele se recusa, é demitido. Se ele faz besteira, é demitido. Se ele se machuca, se afasta. Então, eu não sou um adepto de empregador ou empregado. Eu não sou. Eu sou adepto da lei. Se o empregador está certo, o empregado tem que fazer a parte dele. Se um empregador é relapso, displicente e acontece um problema com o empregado, é direito dele buscar a reparação do dano. E o empregador tem todo o direito de se defender. Como é que ele se defende? Fazendo o que a legislação obriga. Tendo um técnico de segurança do trabalho, tendo um engenheiro, tendo um médico. Né? Maria Virgínia, né, citando justamente a questão que nós falávamos, né, que é sempre melhor prevenir do que remediar, não é? E destacando a importância da entrevista justamente para isso, né, para que as pessoas tenham de fato atenção e que a gente consiga de fato reduzir esse índice que é absurdo no Brasil de acidente de trabalho. O problema é que você vai ter uma série de pessoas incapacitadas num volume altíssimo. 600 mil pessoas não é uma coisa a ser desprezada. Você imagine 600 mil pessoas usando benefícios da Previdência, o impacto que isso dá nas contas.
Porque, mudando um pouquinho de assunto, a pirâmide da Previdência está caindo, né? Porque a população está envelhecendo, Sim. né? O pessoal hoje prefere ter pet do que ter filho, então a pirâmide vai achatando, porque as pessoas que contribuíram envelhecem e os novos contribuintes não chegam na mesma proporção de quem sai. Agora você imagina o impacto que dá 600 mil pessoas que poderiam estar trabalhando, que poderiam estar contribuindo, afastadas por acidente do trabalho, com reduções da vida, da qualidade de vida, da sua produtividade, num ambiente de um país que está envelhecendo. A prevenção é melhor. Exatamente. Curi, quero agradecer sempre a participação aqui conosco, deixar o programa à disposição. Espero realmente, não é, que isso sirva de alerta, né, que as pessoas tenham mais consciência com prevenção e que, de fato, não é, da próxima vez que a gente fale da temática, a gente tenha estatísticas melhores. Assim eu espero também. Luciano, eu queria agradecer a educadora e a você mais uma vez pela oportunidade. Sempre que eu puder, eu estarei à sua disposição para que a gente possa debater assuntos do direito, que é o que eu falo sempre, né? Às vezes são muito complicados. Muito obrigado.